Olá, gente, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Gabriela, mediadora de história, e hoje eu trouxe um pouco de como que a história ela pode ajudar a gente a entender melhor qual é, afinal, essa relação entre transporte e desenvolvimento humano e de que maneira a gente hoje se relaciona com isso e pensa essa questão. Bom, quando a gente pensa na história, né, como uma ciência, a gente tem que ter em mente que ela é a ciência que vai se debruçar exatamente sobre as diferentes formas em que os agrupamentos humanos, as sociedades, se organizaram, cada uma delas em seu tempo e seu espaço diferente. E aí, quando a gente olha para os meios de transporte, eles acabam servindo como uma forma bem interessante e legal da gente entender como é que essas sociedades funcionam. Se a gente pensa na expansão marítima e aí olha para as caravelas, a gente vê que a gente tem um meio de transporte extremamente grande, porém lento, que atravessa o mar, não atravessa a terra, que carrega muitas mercadorias. Ou seja, esse meio de transporte serviu àquela sociedade aos propósitos que aquela sociedade tinha. E essa relação a gente observa em outros períodos históricos, como na Segunda Revolução Industrial, em que a gente tem uma aceleração da produção, né, e uma aceleração do tempo, e em contrapartida a gente vê os meios de transporte que foram criados naquele período atendendo a essa demanda de aceleração do tempo e de encurtamento dos espaços, e já não são mais transportes marítimos, são transportes aéreos, transportes ferroviários. E a gente também observa que quando a gente pensa na história das cidades, né, a gente vê que ao passo que as cidades vão se urbanizando e vão crescendo em termos de população, de quantidades e diversidade de atividades econômicas e outras que são desenvolvidas no espaço urbano, os transportes também vão sendo construídos ou deveriam ser construídos e pensados de modo a atender a essa demanda populacional. E aí vem a questão, né, atual sobre a mobilidade urbana, principalmente. Quando a gente pensa em meios de transporte, a gente pode pensar em meios de transporte em vários contextos, mas a gente mora na cidade do Rio de Janeiro e as lutas e mobilizações e o que cada um de nós sofre todos os dias por conta da incapacidade dos transportes públicos de atenderem a nossa demanda tem totalmente a ver com a relação em que a nossa sociedade constrói com os meios de transporte. E aí eu queria propor que a gente partisse dessa discussão sobre um outro ponto de vista. Acho que todos nós vivemos na pele o quanto que os transportes, não só públicos, mas os transportes, os meios de transporte que são empregados nas cidades e principalmente na nossa cidade, eles estão muito longe de atender as nossas demandas. Eles são caros, são ineficientes, ou seja, eles não cumprem o papel de nos levar de um lugar ao outro em segurança, num tempo razoável, de modo confortável. Eles são extremamente não acessíveis porque são muito caros e porque também não incorporam os diferentes corpos que existem na nossa cidade, como pessoas obesas, grávidas, deficientes físicos, que não conseguem utilizar o transporte público de maneira eficiente. Então, quando a gente pensa no transporte, pensa na relação que esse transporte tem com as sociedades humanas, e quando a gente olha para a nossa sociedade, a sociedade do Rio de Janeiro, a gente deveria partir do ponto de vista que eu estou propondo para vocês, que é como reconciliar a relação do homem com a cidade. Se a gente viu que os meios de transporte e as cidades, né, se a gente observar o caso lá da primeira cidade da polis grega que surgiu, em que os espaços urbanos e os meios de transporte eles são construídos de modo a atender aquilo que a sociedade precisa, por que que os transportes da cidade do Rio de Janeiro não atendem às necessidades da sociedade que vive nela? Como a gente pode reconciliar o homem e a cidade, e como a gente pode reconciliar esses transportes e esses meios de transporte às nossas reais necessidades.
E aí eu trouxe uma foto que aparentemente não tem muita coisa a ver com o assunto, mas que, ao meu ver, traz uma resposta ou uma possível proposta de intervenção para esse problema, que é a nossa falta de relação com a própria construção do espaço urbano. Essa é uma foto que foi tirada no contexto das revoltas de junho de 2013, em que uma das principais pautas discutidas era o direito à cidade. A Rua da Assembleia é a rua no centro do Rio de Janeiro em que fica a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e que, portanto, é um espaço que deveria legislar, deveria pensar nas leis em prol da população. E quando essa foto foi tirada, né, a gente tem um homem negro, um jovem, segurando a placa na mão, o que, ao meu ver, simboliza essa retomada de controle da sociedade sobre a construção do espaço urbano e, consequentemente, sobre o desenvolvimento dos meios de transporte, né? Se a gente não tomar de volta este controle, os meios de transporte e a cidade continuará sendo construída de modo que não atenda às nossas demandas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa, sou mediadora de redação e hoje a gente está aqui para falar, né, com os nossos colegas de um tema muito importante que é a questão da mobilidade urbana. E bom, como eu sou mediadora de redação, eu vou puxar um pouquinho esse assunto para o nosso lado, tá? Pensando também em como a gente pode aplicar essa temática dentro das nossas abordagens textuais, certo? Então, a gente sabe que o Enem, ele traz uma proposta normalmente que leva em consideração uma temática social, não é uma problemática que seja ali envolvida no âmbito da sociedade. Então, né, não é nem um pouco incoerente pensarmos aí criticamente, claro, em uma abordagem que pensemos também sobre a própria mobilidade urbana no país, certo? Então, pensando aí mais ou menos nisso, é interessante que a gente também leve em consideração sempre um ponto de vista mais objetivo, um ponto de vista que vise criticar, tá, as problemáticas que já existem e, claro, pensando sempre em resolver ou pelo menos intervir sobre esses problemas, tá? E claro, se tratando também de temática Enem, a gente sabe que precisamos de uma abordagem intracurricular ou extracurricular, certo? Que é o nosso repertório sociocultural. Então, antes de mais nada, mais para frente, esse tema também vai aparecer para vocês como uma redação, para que vocês façam, né, como um treino de tema extra e tudo mais. Então já vale aqui uma observação, claro, né, por um lado aqui bastante levado para o tom do humor, mas a crítica vai valer e vocês vão entender. Vem comigo. Na física se diz, né, segundo a segunda lei de Newton, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Só que, né, será que Newton realmente estaria falando isso caso a gente tivesse levado em consideração o transporte público no Brasil? Entende? Então, isso daqui é uma espécie de crítica, né, bastante exagerada, logicamente, né, irônica, que se faz a respeito da situação do transporte público no Brasil. Tá? Então, na redação que futuramente vocês verão, né, redação exemplar, um método de repertório sociocultural foi também usar essa lógica de Newton para comprovar, né, que na realidade, né, olhando ali para o transporte público como a gente tem hoje, talvez essa lógica, ironicamente, claro, esteja aí um tanto quanto equivocada, certo? Então, pensando nisso, pessoal, a gente listou aqui alguns problemas centrais na forma da atual mobilidade urbana que a gente tem, tá? Então, são alguns problemas que são totalmente perceptíveis na nossa sociedade, né, no nosso sistema de locomobilidade urbana, tá? E que a gente poderia facilmente usar essas temáticas como centralidades dentro da nossa construção, tanto a nível argumentativo quanto a nível cidadão, claro, porque são temas imensamente importantes e que a gente precisa saber disso, não é? Para também construir aí um discurso mais bem fundamentado, um discurso sólido, ok? Então, por exemplo, falamos em equipamentos lotados, temos ônibus, né, e transportes públicos
imensamente sucateados, que são inadequados às necessidades de acessibilidade daqueles que possuem dificuldade de locomoção. Então, a população que tem alguma dificuldade física, então sofre demais quanto a esse sistema de mobilidade urbana. Além disso, a gente tem um problema seríssimo que é uma tendência, né, do Estado em sempre terceirizar a responsabilidade. Então, a gente sabe que na construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, né, ano passado, a gente teve uma polêmica absurda com relação a algumas construtoras, por exemplo, e a gente sabe que, né, o estudo da geografia, ele explica que a construção da linha 4 foi tão bilionária que a gente teria a possibilidade de construir outros tipos modais de transportes que, inclusive, abarcariam muito mais pessoas, tá? Então, além disso, né, além dessas questões estruturais todas que nós temos, existe também a questão das tarifas que não compensam o serviço que é prestado. Ok? Então, pensando aí na própria integração entre as partes da sociedade, entre as partes da cidade, a gente nota também que existe sim uma parte da elite brasileira que ainda tenta dificultar ou, em alguns casos, impedir a construção de estações em áreas valorizadas da cidade, justamente porque esse fluxo maior ou essa possibilidade, não é, de uma mobilidade mais facilitada poderia fazer com que a população de baixa renda acessasse a esses outros lugares, né, dos grandes centros ou zona sul, por exemplo, para um final de semana, um lazer ou coisas do tipo. Então, existe sim essa pressão, tá? E esses aqui são alguns argumentos que a gente pode, né, ter em mente para pensar nesse problema da mobilidade urbana atual, ok? Para além disso, existe também uma problemática e que para o Enem a gente pensa como uma intervenção, tá? Então, levando em consideração que todo problema exige uma intervenção. Então, pensando aí, hipoteticamente, no tema os desafios da mobilidade urbana no Brasil, poderíamos ter um parágrafo parecido com isso aqui. Então, olha lá. É indispensável que, além da ampliação da rede pública de transportes, ações como implantação de ciclovias e adoção de rodízio veicular sejam executadas em todas as metrópoles nacionais pelos governantes. Além disso, tá? Se pode aí reduzir o número de carros particulares nas vias. Então, existe sim essa política do carro que é muito forte, tá? Então, são aí ideias possíveis e bastante coerentes para a gente poder pensar no nosso texto, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. A palavra transportar é originária do latim, onde trans significa através e portare indica carregar, levar. Ou seja, basicamente, transportar significa mudança de lugar. E é pensando para além do nomadismo que a humanidade pode se desenvolver também através da locomoção. Numa linha evolutiva, a gente pode pensar nos carros de tração animal, canoas, barcos a vapor, trens, carros, até chegar, por exemplo, nos aviões. E é com esse processo de intenso fluxo de pessoas que a comunicação se dá. E é assim que as línguas se desenvolvem. Uma nova língua sempre surge a partir de uma outra já existente. Inclusive, há casos que a mescla entre duas línguas dá origem a uma nova língua. Por exemplo, o caso do inglês e do espanhol. O inglês e o espanhol vêm da mesma família linguística chamada proto-indo-europeu. E é a partir do proto-indo-europeu que ocorrem as ramificações, por exemplo, as ramificações românicas e germânicas. E é a partir dessas famílias linguísticas românicas e germânicas que surgem, respectivamente, o espanhol e o inglês. E pensando no nosso mundo globalizado de hoje, é muito importante a gente estabelecer essa relação entre transportes, locomoção e línguas estrangeiras, porque é através das línguas estrangeiras que a gente tem esse instrumento para estabelecer uma comunicação
eficiente entre as populações, entre os povos. Por exemplo, temos o caso do metrô, que é um sistema de transporte de alta capacidade. O metrô foi inventado em Londres, na Inglaterra, quando ainda nem existia energia elétrica, quando era movido a vapor. Foi inventado para melhorar o planejamento urbano no sentido de desafogar o trânsito de carroças na época, estabelecer uma alternativa para essa situação. E é com a invenção da energia elétrica que o metrô vai se desenvolvendo para o mais próximo do que a gente conhece hoje. E é assim que esse tipo de transporte, esse sistema de transporte, é levado para outros lugares, para outras cidades, enfim. Autobus, bus, micro, caminhoneta, lata, flota, tiva, ônibus. Essas são algumas formas diferentes de se falar de um transporte público urbano ou interurbano com trajeto fixo. Ou seja, são palavras que a gente utiliza em espanhol para se referir a ônibus. Ao todo, são mais de 29 formas diferentes de se falar a mesma coisa. E por que tanta diversidade? Isso ocorre devido ao fenômeno de variação linguística, que pode acontecer até mesmo com uma língua dentro de um país, dentro de uma nação. Imagine então com o espanhol, que é uma língua falada em 21 países diferentes, não é mesmo? E fazendo uma ligação entre transporte, desenvolvimento humano, que é o tema da nossa orientação acadêmica especial, e línguas estrangeiras, a gente pode pensar no caso da América Latina, onde a gente encontra um grande número de países de língua espanhola. A América Latina tem 80% da sua população vivendo em áreas urbanas. Só que grande parte dessa população vive em áreas marginalizadas das cidades, ou seja, são pessoas que vivem distantes de lugares das cidades com bom desenvolvimento econômico-social. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer estar afastado de melhores oportunidades de trabalho, melhores oportunidades de estudo e, inclusive, melhores oportunidades de lazer. A gente teve o caso recentemente dos Estados Unidos, que não é um país da América Latina, mas que recebe muitos latinos, recentemente implementaram um teste, um piloto de transportes públicos gratuitos. Ou seja, a população não pagaria por serviços públicos de transporte como ônibus, metrô, enfim, em algumas cidades, por exemplo, Kansas City, no estado do Missouri. Inclusive, em entrevista, uma porta-voz do Conselho Municipal de Boston, ela inclusive relatou que essa é uma decisão importante para ajudar na integração da cidade, da população com a cidade, e que é uma iniciativa que pode ajudar muito a população mais pobre das cidades, a população que não pode pagar, custear passagens de transportes, que é o caso de grande parte da população negra do país, das cidades dos Estados Unidos. Olá a todos, sou o tutor de Geografia do Polo de Jardim América do CEDERJ, do pré-vestibular, e estou aqui para falar hoje sobre os containers, dentro dessa orientação especial que é maravilhosa, que é sobre transporte e desenvolvimento humano. É importante que vocês entendam que quando a gente fala de container, a gente está falando de globalização, a gente está falando de consumo, a gente está falando em capacidade de armazenamento de carga. E é importante que tenha esse entendimento, uma vez que hoje nós compramos muito de forma internacional graças ao desenvolvimento de meios de transporte. Quando você estudar em globalização com mais calma, vocês vão perceber que graças a esse desenvolvimento dos meios de transporte é que há globalização. A integração do mundo precisa de transporte mais rápido e eficiente. E hoje a gente consegue acessar o AliExpress, né? Quem nunca acessou, ou o Wish, que são sites chineses que têm produtos extremamente baratos, é graças a isso, tá? Então a gente consegue comprar coisas a um preço de banana. E por que fica um preço de banana? Isso tem um pouco a ver com os containers. Os containers, eles nem sempre existiram, tá? Ele é uma invenção recente.
E antigamente, quando você transportava cargas entre um país e outro, você precisava gastar muito tempo fazendo um transbordo da mercadoria, por exemplo, do navio para o trem. E esse transbordo era feito de forma braçal. Isso até 1950, tá? Até 1950, século XX, eu não estou falando lá atrás, não, estou falando recentemente. Era feito de forma braçal. Então as pessoas iam lá, descarregava, e isso demorava horrores. Outra coisa, para transportar certos de mercadoria, você precisava de um navio específico. Então, eu vou transportar carne, então eu preciso de um navio frigorífico, por exemplo, ou que tem um grande armazenamento, um freezer gigante para transportar as carnes sem estragar. Já que é uma coisa mais perecível, certo? E com isso tem mais custos. Os containers, ele vai padronizar tudo, para conseguir colocar vários produtos de diferentes formas, volumes, de valor agregado que tem nesse produto, num navio só. E vai todo mundo dividir o frete. E quando surgiu essa maravilha? Foi em 1955, com esse cara aí, o McLean, ele morava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele tinha uma fábrica de caminhão, ele tinha uma empresa de caminhões, e ele ficava olhando, né, no porto, né, esse transbordo entre um modal de transporte e outro, e ficava assustado com o tempo de demora. Logo, ele percebeu que precisava acelerar isso, e ele foi migrando da área rodoviária para essa área dos containers. Inclusive, ele falava na época, né, em trailer, vou construir um trailer gigante para empilhar nos navios. E ele fez isso, ele empilhou num petroleiro primeiro, e fez uma viagem cheia de containers, e viram ali naquela viagem que as cargas, tudo, ficou 80% mais barato. Então vale muito a pena. E naquela época os containers nem eram padronizados, tá? Tinha certas nuances. Hoje são todos padronizados, né? São 40 20 pés, que é a medida. Então você consegue empilhar os containers nos navios de forma muito precisa, né? Então aí tem um exemplo, né? Esse eu acho que é o maior cargueiro do mundo. Olha quantos containers e quantas coisas tem dentro desses containers. Cada produtinho desse paga um frete. Logo, tudo fica mais barato. Tá? Então, não tem nenhum meio de transporte igual esse, que é o aquaviário, que é um cargueiro, que consegue baratear tantos produtos. Ok? Claro, professor, demora horrores para chegar uma coisa quando eu compro da China ou compro de outro país. Eles não são rápidos, eles são capazes de carregar muitas cargas, tá? Mas você parar para pensar, isso aí anda 20 quilômetros, né? Voando. E é isso, demora. Mas a capacidade de carga dele, o barateamento do frete é incrível. E claro, né, hoje, praticamente tudo, não fica refém, perdão, da pandemia. O comércio nacional hoje está sendo muito afetado, né, mesmo a gente podendo comprar coisas dentro de casa, mas as coisas não podem chegar às vezes. Então a China, por exemplo, que é um dos grandes exportadores mundiais, teve uma queda enorme de número de contêineres que desembarcavam para pegar mercadoria. Então, era 50 mil antes da pandemia e agora são só 2 mil. Até porque a China coloca restrições, tá, para que os navios não atraquem. Navios que vêm de outros países. Por causa da quarentena, da pandemia, por vírus espalhar. Então, os navios não conseguem. Então, fica toneladas e toneladas de carga sem nenhum tipo de movimentação. Isso é perder dinheiro, isso é perder comércio internacional. Inclusive, boa parte do nosso café, a própria soja, é exportada para a China e outros países por containers. E pasmem, a gente coloca aqui, né, café e soja, esse container vai para a China. E esse container, ele vai para lá, ele precisa ser reabastecido com outras cargas, ou a mesma carga, ou cargas parecidas, e volta para o Brasil. Mas não voltou. O container só foi porque a pandemia travou os navios lá. Então falta containers hoje em vários países do mundo, não somente o Brasil, para fazer essas exportações. Olha que loucura. Então, como a pandemia também mostrou um pouco a dependência que nós temos em relação a esse tipo de comércio. Claro, ninguém previu isso, né? Mas já fica de alerta para as próximas pandemias, caso existam, que o comércio internacional fica muito prejudicado quando nós não temos outra forma de fazê-lo. Então, é algo a se pensar, né? Então, o que eu quis dizer aqui é isso, né? Que a revolução dos containers, o surgimento dos containers vai avolumar o comércio internacional, vai deixá-lo muito maior do que ele era antes. Ele vai consolidar a globalização, de certa forma. Ele vai ser um dos componentes fundamentais, principalmente quando a gente pensa em globalização, no sentido econômico, de integração econômica, de troca de mercadorias por vários países do mundo. E, além disso,
o aumento do consumo, uma vez que os preços dos produtos ficam mais baratos, uma vez que nós temos uma diminuição do frete. Tá? Então foi isso que eu quis falar para vocês um pouco sobre pandemia, sobre a importância dos contêineres e como isso é importante para a economia mundial. E cada vez isso fica mais claro devido a essa pandemia que enfrentamos. Tá? Então, vou ficar por aqui, vou deixar meus outros amigos falarem. Abraços! Oi, pessoal. Eu sou Júlia Beatriz, mediadora de Biologia do Polo do Jardim América, e estou aqui para falar com vocês dessa relação dos meios de transporte com o nosso meio ambiente, que não é uma relação muito boa, já que é uma relação de impacto ambiental, uma relação de impactos negativos no nosso planeta. E como isso acontece? Para satisfazer toda essa demanda energética que os meios de transporte precisam, é queimado combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão natural. E essa queima de combustíveis fósseis libera muitos gases poluentes nessa fumaça. Esses gases poluentes contribuem para diversos impactos, por exemplo, na incidência da chuva ácida, que junto com a evaporação da água, juntando com esses compostos ácidos, formam uma chuva completamente ácida que destrói prédios, estátuas e pode machucar até as pessoas. Outros impactos que a gente ouve muito falar é, por exemplo, o aquecimento global. O que é o aquecimento global? Ele vem proveniente de um agravamento de um efeito natural que a gente já tem no nosso planeta, que é o efeito estufa. O efeito estufa é bom, ele está ali mantendo a temperatura do nosso planeta, mantendo aqueles gases ali. Mas imagina uma liberação excessiva desses gases poluentes, principalmente provenientes dos meios de transporte. Acontece que esses gases vão ficando retidos ali, e aí isso aumenta a temperatura do planeta. Isso é ruim em todas as situações, para todas as diversidades. A diversidade do planeta é composta por diversos vegetais, animais, que dependem de uma temperatura adequada de sobrevivência. E a gente também. Então, quando a gente libera de forma excessiva esses gases, a gente acaba contribuindo para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global, consequentemente para a chuva ácida, consequentemente para a poluição do ar, para as doenças que podem atingir a população, doenças graves que se contraem pela poluição do ar, que vão prejudicar o nosso pulmão e outros órgãos do nosso corpo. E como esses meios de transporte podem prejudicar mais ainda a gente? Não é só pela liberação desses gases poluentes, pela essa queima de combustíveis. É também pelas partículas sólidas que são liberadas cada vez que um carro passa ali no asfalto. A cada vez que ele é liberado, essas partículas sólidas podem entrar em contato com nossa parte hídrica, que é a parte de rios, mares, pode deixar a água cada vez mais escura, prejudicando a fotossíntese dos seres vegetais que vivem ali, prejudicando a vivência de outros animais que vivem ali. Então, é muito mais do que a gente consegue visualizar. Para ser construída uma ferrovia, uma rodovia, uma estrada, tudo isso é desgastado o solo, causa processos erosivos, né? Processo de desgaste, processo de impermeabilização do solo. Então, prejudica toda uma diversidade que vive ali, todo um habitat que vive ali. A gente pode ver também que muitas vezes essas estradas são construídas em lugares que eram de mata, eram de floresta, eram habitat de animais, eram habitat de diversas espécies. Então, o desmatamento também é muito proveniente dessa construção e manutenção de estradas. Então, nós vemos que os meios de transporte, eles são os campeões em poluição, em desmatamento, em liberação de compostos poluentes no nosso planeta. E como a gente pode fazer para reduzir tudo isso? A gente pode reduzir esses impactos. Existem várias associações de pesquisa que produziram protótipos de carros e de ônibus movidos a hidrogênio ou movidos a eletricidade. Mas esses protótipos são caros, muito caros, para manter, para produzir, para manter a segurança das pessoas. E em países em desenvolvimento, como o nosso, como o Brasil, não é possível adquirir isso de uma forma acessível. Então, como é que a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, em um caminho curto, por que é necessário você pegar o carro? Porque você não pode, talvez, ir de bicicleta ou ir andando? Ou num dia que você pode pegar o carro, por que não pegar um ônibus? Que são menos carros na rua. O uso de transportes coletivos ajuda também.
né? Então, a gente pode fazer um pouquinho de cada um já ajuda bastante. Existem diversos acordos de diversos países para diminuir a liberação desses gases poluentes, para tentar diminuir a construção de estradas que não forem necessárias. Nós temos aí também a questão do estresse, a questão do aumento da pressão, por toda aquela ansiedade e estresse que ocorre dirigindo em trânsitos e etc. Então, tem muito a ver com a nossa saúde, a saúde do nosso planeta, a saúde da nossa diversidade. Então, os meios de transporte são grandes poluentes, mas são necessários. Nós precisamos dele para diversas coisas da nossa economia, da nossa vida, mas por que não diminuir, optar por combustíveis menos poluentes, optar por formas mais fáceis e menos prejudiciais. Então, eu espero que tenha sido ótimo para todo mundo refletir um pouquinho desse uso do meio de transporte e no que ele pode ser prejudicial para o nosso planeta e por que não cuidar mais do nosso meio ambiente.